Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. O tema é a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Tradução RA, Revista Atualizada, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e seguem o pleno conhecimento da verdade. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, abre parênteses, afirmo a verdade e não minto, fecha parênteses, mestre dos gentios na fé e na verdade. Antes de adentrarmos aqui, nós havíamos citados no outro áudio a respeito de João falando sobre que as pessoas não vêm para a luz para que suas obras não sejam expostas e reprovadas. Ou seja, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ser constrangidas pela palavra, porque as suas obras vão de fato contra a vontade de Deus e assim as pessoas de fato não querem seguir a palavra. Isso eu citei no capítulo 1 do Evangelho de João, mas está no capítulo 3, versículo 20, tá? Eu vou ler o 19 e o 20 para entender um pouquinho mais o contexto. 19. Tradução aqui RC, Revista Corrigida, tá? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. E aí nós vemos então no Evangelho de João falando a respeito de Cristo, que ele é a luz e que muitas pessoas não se achegam a Deus através da palavra, do Logos, né? Em razão porque suas obras são expostas. Está aí no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20. Voltando ao texto aqui, sobre o tema a prática da oração por todos os homens e um só mediador. Versículo 1 diz assim, do capítulo 2, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Paulo está conversando aqui diretamente com Timóteo, na igreja de Éfeso, nosso pastor Timóteo, e ele já diz assim, antes de tudo, ou seja, antes de tratar de certos assuntos que são relevantes, sobre questões que estão trazendo talvez um prejuízo àqueles que desejam ouvir a palavra, conhecer o Evangelho, mas que o Evangelho está sendo deturpado, né? Que está sendo alterado aí e as pessoas então elas não estão recebendo o verdadeiro Evangelho, lembrando que o Evangelho de Cristo é a palavra dele, tá? E na verdade as pessoas estão recebendo um Evangelho pautado na vontade humana ou na vontade diabólica, mas que de fato estão distorcendo, desviando as pessoas da verdade, tá?
Pois exorto, a palavra exortar dentro do contexto no grego aqui é sempre dar uma palavra de ânimo, né? Não é no sentido de puxar a orelha, mas é dar uma palavra de ânimo, que se use a prática de súplicas. Então Paulo aqui, ele se atém um pouquinho sobre a liturgia do culto. E ele então está falando que deve-se usar a prática de súplicas, de orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Ele está mostrando que dentro da prática da oração são características bem parecidas do que está no Pai Nosso, tá? Que ali a gente aprende dentro do Pai Nosso o que deve estar constituído dentro de uma oração. Então nós até usamos aí a sigla, né, ACAS, que nos ensina aí então que dentro da oração nós devemos ter a adoração, confissão, agradecimento e súplica, pautado isso no ensinamento do livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, que ensina aí sobre a oração e pautado no Pai Nosso. Então aqui Paulo está chamando a atenção no sentido que motive a igreja a prática das súplicas, né? Seria o choro, o clamor, né? As orações, intercessões, né? De estar intercedendo ali por certos assuntos específicos ou por pessoas específicas e com o coração, então, com ações de graças, né? Tendo o comportamento aí de agradecimento, falando com Deus agradecer sobre a oração, agradecendo o que Deus tem feito em nossas vidas. Em favor de todos os homens, Paulo enfatiza isso, lembrando que esse todos os homens, essa expressão todos, aqui que o apóstolo Paulo ele traz implícito dentro do contexto e do texto, falando todos os tipos de pessoas, tá? Essa seria mais a interpretação mais adequada. Seria para todos os tipos de pessoas, tá? Seja elas boas, más, seja elas, não importa o gênero, não importa a idade, mas que fosse feito as orações voltadas a todos os homens. E aí ele enfatiza no versículo 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, Paulo instrui ao pastor Timóteo que devemos orar pelos reis ou pela autoridade, aqueles que se acham investidos de autoridade, para que então possamos viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, para nós termos a liberdade, né, de fato viver a nossa vida, a nossa fé, sem ter a preocupação, né, de sermos perseguidos, mas que possamos viver aí uma vida em comunidade e com a sociedade, ao ponto que possamos viver uma vida tranquila e mansa, e isso é conseguido através das orações voltadas às autoridades, tá? Então, assim, veja a importância que a igreja tem para que a sociedade possa, de fato, encontrar tranquilidade e paz. Então, nós vemos que a igreja ela não é uma igreja que está negligenciando ou se excluindo da questão política, mas, pelo contrário, ela coloca aqueles que têm o poder de fazer o gerenciamento do nosso país, ou da nossa cidade, ou do nosso estado, para que essas pessoas, então, possam ser norteadas por Deus e que as suas ações, as suas políticas públicas não venham ser criados leis que possam de fato prejudicar a nossa liberdade para cultuar a Deus, para fazer a oração, para adorar a Deus, mas sim ter uma vida mais tranquila e mansa. Paulo então fala isso para nós orarmos a respeito disso. Lembrando que dentro das orações, além das lágrimas, né, e intercessões, temos ações de graças. E essas ações de graças ela não está pautada somente ao agradecer a Deus, mas vem atitudes que nós se manifestamos e podemos então expor a necessidade também, claro, de forma
inteligente, né? Para que possamos então expor ali então a necessidade, os direitos que de fato a igreja pode ter a sua liberdade de cultuar a Deus, tá? E para isso nós precisamos de leis que de fato protejam a nossa liberdade de culto, né? Nós vemos hoje que dentro da nossa Constituição ela é garantida a liberdade, mas se a igreja ela for negligente nessa questão, ela não pôr a sua posição diante da sociedade, outras leis poderão revogar o nosso direito, apesar que pode ser uma cláusula pétrea, né? Que é uma cláusula que não pode ser alterada, mas nada é impossível dentro da lei dos homens, e os homens aí considerar uma PEC, né? Uma emenda parlamentar em relação à Constituição que possa alterar e prejudicar então a nossa liberdade de culto, tá? Como acontece em alguns outros países que é considerado aí e restringido o culto, e até mesmo a Bíblia é considerada um crime hediondo como fosse um tráfico de drogas, tá? Isso eu estou falando em países mais comunistas, severos, para os irmãos entenderem o contexto, tá bom? Versículo 3, ele diz que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a prática da oração, de orarmos aí com súplicas pautadas não só a todo tipo de homem, pessoas, mas também às autoridades. No versículo 4 ele diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amados, aqui nesse contexto, como diz todos, e muita gente faz a interpretação equivocada, parece que Deus, ele de fato quer que todo mundo seja salvo. Isso não é verdade, porque de fato nem todos serão salvos. E a gente precisa entender que esse todos, a qual Paulo expõe aqui no texto, foi traduzido para a língua portuguesa, a gente precisa entender que seria tipos de pessoas, tá? Todo tipo de pessoa, seja ela na questão de gênero, seja ela na questão de idade, seja ela na questão de cultura. Como é que a gente consegue compreender isso num contexto mais difuso, mais amplo? Olhando o livro de Romanos, a qual o apóstolo Paulo ali fala que ele expõe o evangelho e que Deus não faz acepção de pessoas, seja pessoas cultas, seja pessoas bárbaras, seja judeus, seja gentil. E ali nós vemos então que o evangelho ele foi estendido, né, a todas as culturas, a todo tipo de pessoa, no sentido da sexualidade. E então a palavra ela foi ampliada, tá? Lembrando, só fazendo uma ressalva, que dentro desse contexto a palavra ela leva ao homem o conhecimento a respeito do que é a verdade, que é Cristo, ponta também as questões que a palavra refuta na questão do comportamento humano que está associado ao pecado, a uma vida que de fato não está pautada dentro do padrão divino, e ali a oportunidade do homem ouvir a palavra e se arrepender dos seus pecados. Isso mesmo ainda não vai deixá-lo ele sem pecado, porque ainda estamos nessa natureza, mas que de fato ele vai procurar viver uma vida pautada na palavra, ao ponto de ele servir a Deus, mesmo com toda a dificuldade, ele possa então servir ao nosso Deus ali através da palavra. Por isso que ele fala qual deseja, né? Quer dizer, Deus teria então, dentro do nosso contexto, para nós compreendermos de forma linguística, que Deus, é claro, que gostaria que todos, né? Ou seja, que todo tipo de pessoa realmente, de fato, chegasse ao pleno conhecimento da verdade, tá? Então, assim, como é que nós já falamos isso, o apóstolo Paulo fala isso lá, a respeito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Quando Paulo ele perseguia a igreja, e que de fato ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, tá? E nós vemos isso no capítulo anterior. Eu estou tentando ver se eu acho aqui, o versículo 13, ele diz assim, no capítulo 1, a mim que no outro tempo era blasfemo, né? Ou seja, ele verbalmente falava contra o evangelho, perseguia, que ele era perseguidor insolente, tratava com desdém, como algo insignificante, algo imprestável, mas ele obteve a misericórdia, pois fiz na ignorância, e
incredulidade. E o tempo da ignorância e da incredulidade, ele diz então que Deus não leva em conta. Então veja, a partir do momento que a humanidade ela tem a consciência a respeito do Evangelho, que é o amor de Deus, a graça de Deus, que superabundou o pecado e a lei que nos condena, mas que o homem, de fato, ele rejeita o amor de Deus, e aí então ele entra num status de condenação. Ele já está em status de condenação, né? Por isso que a Bíblia diz que a palavra é uma espada de dois gumes, né? Ou seja, ela entra direcionando ali, cortando a parte cognitiva, a inteligência do homem, mostrando o seu estado de pecado e que de fato o pecado levou ele à morte, né? E isso é para trazer ao homem o conhecimento para que ele possa então se arrepender, ele se entristecer com a atual situação do pecado e que ele, diante deste pecado que é apresentado pela palavra, e quando eu falo pecado, eu não estou direcionando, tipificando um pecado específico como adultério, prostituição, roubo, homicídio, mentira, mas o pecado em si, porque esses outras tipificações de pecados, na verdade, são resultado do pecado principal, que é o pecado adâmico, a qual entrou a humanidade. E ali nós vemos os resultados específicos, mas Paulo não trata na questão dos pecados específicos, mas ele está dizendo sobre a gênese do pecado, o início do pecado, e que aí então foi ampliado de várias formas no comportamento humano. Então, por isso que o conhecimento, o pleno conhecimento, é esse reconhecimento do homem entender que a graça de Deus, ela é o remédio, ela é a cura para o pecado. Quando nós temos a consciência que o pecado, de fato, nos leva à morte, entendemos que nós temos uma relação direta com o pecado. E essa relação direta com o pecado, sem ter o pleno conhecimento do amor de Deus, nos leva à morte. Mas a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, né, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a partir do momento que eu ouço a palavra, entendo o meu status atual, que eu estou no pecado e que esse pecado me distancia de Deus e ela me gera uma punibilidade que é a morte física e eterna, então o Espírito Santo me convencendo do meu pecado, do meu juízo, né, e me justificando, me convencendo da verdade, eu entro então em arrependimento. E aí, a partir desse momento, entro no processo da salvação, tá? Esse processo da salvação, ele já foi garantido por Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, está tudo definido, está tudo escrito já. Então, a gente, nesse processo de salvação, o homem já entrou em arrependimento. Voltando sobre a espada é dois gumes. Então, esse é o primeiro processo. Quando a gente ouve a palavra, ela entra em nosso coração, nos leva ao arrependimento, nos constrange, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e aí então começamos então a ser santificados e regenerados através da palavra. Porém, quando eu rejeito o amor de Deus, quando eu de fato ignoro o amor de Deus, e eu procuro então viver uma vida alienada à vontade de Deus, então é isso aí que me coloca, já estou condenado e eu continuo condenado e eu não consigo então compreender a verdade. E aí é onde que Romanos fala que Deus fala que as pessoas amaram mais a inverdade, a injustiça, e aí Deus então entrega a ela as suas paixões carnais, relacionada principalmente à idolatria, pois a idolatria é um culto pagão que de fato distorce a palavra, cegando os olhos das pessoas, pois a idolatria ela não traz nenhum prejuízo diante do meu comportamento que seja antagônico contra a vontade de Deus, e eu posso viver uma vida de qualquer jeito, dizendo que, entre aspas, estou vivendo para Deus. E de fato, isso é uma mentira. E aí nós vemos em Romanos que aqueles que praticam tais coisas, no capítulo 1,
a gente vai ver ali do versículo 18 e diante que a Deus se manifesta a sua ira, né, contra a impiedade e injustiça dos homens, e Deus os entrega às suas paixões carnais, Deus os entrega ao seu culto pagão, à sua idolatria, Deus entrega eles aos seus comportamentos que são literalmente pecaminosos em relação à sexualidade, mudando então o padrão natural ali que leva, né, o pecado vai se aprofundando, leva realmente a humanidade sem Deus ao caos, e que essas pessoas dentro da palavra acabam sendo dignas de morte. Não que elas estejam aí dignas de morte tanto aqueles que praticam tais pecados, ou concordam com isso, ou são coniventes com isso. Tem pessoas que não praticam, mas elas são coniventes e elas passam a mão diante do equívoco, do erro da humanidade, e apoiam isso e também são dignas de morte. O apóstolo Paulo fala sobre isso. É interessante nós estudarmos as cartas sempre pautado com o livro de Romanos, porque ele traz para nós a forma pedagógica da teologia, da graça, e aí a gente vai vendo o ensinamento do apóstolo Paulo, ele trabalha, parece, em cima desse contexto teológico, que é a carta mais completa aí para falar sobre a teologia da soteriologia, né, que seria sobre a doutrina da salvação. Então, voltando aqui no versículo 4, o qual deseja que todos os homens aí no sentido tipo de homem, seja homem, mulher, criança, adulto, não importa, tenham pleno conhecimento da verdade. Porque qual é essa verdade? Ele fala no versículo 5, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, ou seja, tipos de homens, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, o que o apóstolo Paulo faz aqui, já que nós estamos falando de oração, estamos falando de culto, lembrando que a oração e o culto, ele é voltado apenas a um só Deus. Esse um só Deus não é o Deus dos judeus e os Deus dos cristãos, não é isso. Mas que os Deus dos judeus é o Deus do cristão, porque é um só Deus, porque essa expressão já é usada literalmente pelo judaísmo, dentro do conhecimento da teologia judaica, né, do Velho Testamento. E Paulo então enfatiza que esse um só Deus é o Deus dos judeus, que também é Deus dos gentios, tá? Daqueles que não são judeus e que foram alcançados por Cristo Jesus através da sua obra salvífica ali na cruz do Calvário. E ele diz, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Lembrando que se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero pedir algo para Deus, se eu quero interceder a Deus, se eu quero prestar culto a Deus, eu preciso interceder através do nome de Cristo. Qualquer outro ensinamento fora deste contexto, a qual eu devo pedir a alguém, ou à igreja primitiva, ou aos santos da igreja primitiva, e excluindo a Cristo, isso é um ensinamento herético, errado e que não condiz com a palavra. Então, aqueles que têm o pleno conhecimento, que entenderam o plano de salvação, a qual o Espírito Santo falou para nós sobre o pecado, a justiça e o juízo, e que a salvação só há em Cristo Jesus e Ele é o único mediador, por que eu estou intercedendo para outras entidades? Por que eu estou intercedendo, pedindo a pessoas que também estavam no mesmo estado que eu estou, que era pecador? Porque Romanos ensina que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Se todos pecaram, todos os santos da igreja primitiva eram pecadores. E eles não têm o mesmo papel, o mesmo nível de Cristo como mediador. O único Deus, único, é Cristo. Ele que é o mediador. Então nós podemos ver que Paulo ensina aqui e traz esse esclarecimento muito claro, e ele enfatiza porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo o homem. Ou seja, ele está falando do Deus Emanuel, o Deus homem, que veio e habitou entre nós. O que para o judeu, Cristo era
vergonha, escândalo. E Paulo então assume o papel falando a respeito de Cristo, o homem, que morreu na cruz. É ele que é um só Deus, é ele que é o nosso mediador entre Deus e os homens, tá? Então não podemos prestar culto ou interceder a uma outra entidade, ou no caso aí, a entidade que eu estou querendo falar, a uma outra personalidade, como os santos da igreja primitiva, pedir em nome deles para que Deus possa ouvir a nossa oração, que o nosso culto possa ser prestado a Deus usando o nome de outras pessoas e não de Cristo. Isso seria heresia, está indo contra o que a própria palavra de Deus nos ensina, tá? Por isso que ele fala o pleno conhecimento. Se alguém usa de outra forma para adorar a Deus, excluindo a Cristo, literalmente então essa pessoa não teve o pleno conhecimento, mas ele entra no mesmo patamar que Himeneu e Alexandre, a qual Paulo censura no versículo 20, capítulo 1, a respeito que devemos combater aqueles que de fato distorcem a palavra de Deus e não oferecem o verdadeiro evangelho a que as pessoas possam ouvir, tá? Então nós vemos isso. No versículo 7, para isto fui designado. O apóstolo Paulo fala então que esse que é o motivo que ele está aí então para ensinar o pastor Timóteo quanto à igreja de Éfeso, contra as demais igrejas. Ele foi designado, separado como pregador e apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado, afirma a verdade e não mito. Aí ele ainda dá ênfase, aí um grifo dele, mestres dos gentios na fé e na verdade. Então veja que ele, pautado naquilo, que lembra que antes dele conhecer a verdade, ele estava na ignorância, né? E ele não tinha fé, porque ele era incrédulo. Mas ele sempre traz aqui a questão disso, o pleno conhecimento, que é pautado sobre a fé na verdade. Não adianta eu ter fé em Deus pautado numa mentira, né? Eu acreditar num dogma de uma igreja, num dogma exclusivo do judaísmo, enxertar a lei na graça, e isso, na verdade, não é verdade. Isso acaba sendo uma mentira. Então a minha fé, eu tenho até fé, mas ela é pautada em cima de uma mentira que não está pautada no pleno conhecimento, na verdade, que é Cristo Jesus. Então, assim, a mensagem ela é cristocêntrica, ela tem que estar pautada, centralizada em Cristo. Se eu trago qualquer outra coisa, tem que guardar o sábado, tem que viver desse jeito, não, tem as regras específicas que é criada pelos homens e que de fato nem eles cumprem, mas que de fato eles colocam uma falsa piedade, trazendo uma aparência de piedade, mas que de fato a sua fé ela está pautada numa mentira, e essa mentira não leva você mais perto de Deus. Quer estar perto de Deus? Você precisa crer em Jesus Cristo, você deve pautar as suas orações no nome de Cristo, você deve viver as suas ações de graças. Se você participa do amor de Cristo, você precisa fazer delas todas as suas ações de caridades pautado em nome de Cristo. Se você fez tudo isso pautado em nome de outra entidade, ou seja, de outras personalidades que não de Cristo, você prestou um culto não ao Salvador, mas prestou um culto a uma pessoa ou a qualquer outra coisa, mas menos pautado na verdade. Isso que eu estou falando aqui não sou eu, é o apóstolo Paulo ensinando pra gente a respeito do verdadeiro culto, tá? E isso traz fé pautada na verdade. Não adianta, eu volto a reforçar, não adianta eu ter fé, uma fé maravilhosa de transportar um monte, mas se a minha fé estiver pautada numa mentira, no ensinamento dogmático que não está pautado na palavra, eu estou servindo a qualquer outra coisa menos a Deus. Eu estou distanciado da verdade, tá? Lembra de Nicodemos? Nicodemos estava assim. Eu não vou entrar em mérito agora porque o tempo já se passou, tá bom? Mas vamos agradecer a Deus, por favor. Senhor, nós te pedimos graça e misericórdia, que possamos prestar o nosso culto somente a Ti, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, e que o Espírito Santo nos constrange a esta verdade, e que a nossa fé seja aumentada, que possamos interceder para as autoridades, para todo tipo de pessoa, que elas possam ser alcançadas pelo amor de Deus, e sabemos, Senhor, que
A tua misericórdia é grande para aqueles que não tiveram conhecimento, mas que a partir do momento que temos conhecimento, precisamos se arrepender dos nossos pecados e voltar e viver uma vida voltada para ti. Por isso nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus. Paz.